Pois é, rapaz, bom dia. Tava ali desligando, rapaz, os aparelhos aí para poder ficar tranquilo aqui. Eu trabalho com uma mesa de som pequena, acho que é uma micro mesa de som. Dei 600 paus nessa mesa. Me permite conectar aí uns quatro, sei lá quantas entradas aí de artefatos aí musicais, tá certo? Nesse momento ela está conectada no notebook para receber energia. E assim eu vou operando. Ali à minha esquerda tem um teclado, esqueci de desligar. Ele está com problema, sabe, esse teclado, tem bastante tempo. Eu lembro que o adquiri em 1996 de um irmão que eu tive, quando ele esteve em Altamira, quando eu estava por lá. E ele levou esse teclado e levou com vontade de fazer um rolo comigo, sabe? Ele terminou me doando 50% do valor para depois adquirir no Rio de Janeiro, onde ele morava, outro, é, outro dispositivo musical, outro teclado mais avançado, mais atualizado, tá certo? Esse teclado ele é todo fechado, não dá para fazer improvisações nele. Improvisações que eu digo criar modelos de acompanhamento, essas coisas assim, não dá. Modelos de ritmos, os ritmos são fechados aí, são programados e não dá para mexer nisso aí. Aí a gente aproveita o que ele tem, o que ele oferece ainda, tá certo? Não tenho intenção em aprofundar a arte musical em mim, tá certo? Isso aí me basta, tá certo? Toco pouco, mas o pouco que eu sei dá para tocar. Hoje tem muitas variedades, hoje você pode tocar e cantar, eu gosto de cantar usando karaokê, por exemplo, certo? Eu tenho muitas mídias de karaokê, e hoje você vai na internet e você consegue karaokê de quase todas as músicas aí conhecidas, tá certo? Mas é isso, são 8 horas, fiz questão de começar mais cedo um pouco, eu cortei ali, sabe, o jornalismo do 247, porque, sabe, tá tudo muito batido, sabe? Hoje é sexta-feira, 10 de outubro, em outras épocas eu deveria receber hoje um pagamento, sabe, de honorários, mas o credor, sabe, um contratante aí, sabe, de assuntos jurídicos, sabe, Michou, morreu, tá certo? Era um sindicato, esse sindicato está sob pressão e os recursos estão bloqueados hoje. E, mas eu lembro que essa data, e durante muito tempo, mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu não sei, eu recebia um prolabore aí por fora, rapaz, que me ajudava na sobrevivência. Mas veja, eu tenho um bocado de coisa para hoje, mas como eu comecei falando do John, deixa eu ir logo ali com o John, aí depois eu volto aqui nas minhas anotações. Bom dia, Guma, bom dia, vou bem ali, não adianta ficar me olhando com esse teu olhar profundo, que eu vou ali, rapaz, para não voltar mais a falar contigo hoje, tá certo? E vou passando aqui pelo macacão, tá certo? Esse macacão é um primata, tá certo? Para me lembrar que um dia eu fui primata, meu DNA é de primata, tá certo? Eu abri aqui, caiu já numa página que eu já tinha previamente localizada, tá certo? É sobre o Ernesto Guevara de La Serna, mais conhecido como Che Guevara. Ele nasceu em Rosário em 14 de junho de 1928 e morreu em La Higuera em 9 de outubro de 1967. Esse número aí, 1967, eu guardo, sabe, com uma lembrança. Antes eu achava que ele tinha morrido em 68, mas foi em 67. Eu trabalho com esses dois números aí num ofício que eu tenho. São dois números que eu conservo comigo, 67, 68, 68 e 67. Mas o fato é esse, nem tanto Rosário, o estado de Rosário, a província de Rosário na Argentina, e La Higuera. Higuera é uma pequena aldeia. Eles falam aldeia aqui, mas deve ser um povoado, um distrito administrativo, um município talvez na Bolívia, situado no departamento de Santa Cruz. Departamento é o equivalente lá na Argentina chama de província, aqui a gente chama de estado, e lá na Bolívia chama de departamento de Santa Cruz, distante 150 quilômetros a sudoeste de Santa Cruz de la Sierra,
tá certo? Uma cidadezinha de merda, tá certo? E o Guevara fudido, contaminado pelas doenças da selva, malária talvez, sabe? E faminto, sabe? Enfraquecido, sabe? Chegou nesse povoado aí, de La Higuera, tá certo? E as forças de segurança chegaram e gente contratada pela CIA, tá certo? Estavam a fim de pegá-lo, entendeu? Ele fez a revolução em Cuba junto com Fidel e depois foi para a África e veio para a Bolívia. Na África, salvo engano, ele disse que não havia muito futuro por questões culturais, mas veja que lá na África tem um bocado de países marxistas, tá certo? Aí terminou vindo para a América do Sul, se aproximou aí, sabe, do país dele, veja que ele estava na Bolívia, perto aqui do Brasil e perto do país dele de origem, da Argentina, tá certo? E assim, cansado da guerra, não sei se ele estava cansado da vida, em 9 de outubro, sabe, ele foi alcançado, mas veja que ele foi prisioneiro, se tornou prisioneiro no dia 8, tá certo? E no dia 9 ontem, portanto, sabe, num dia como ontem, ele foi assassinado, um cara lá, um militar, tá certo, sem que nem para quê, quis a glória de assassinar Guevara, tá certo, e assassinou. Ele foi um revolucionário marxista, um marxista tardio, desenvolveu conhecimentos na área de graduação na medicina, escreveu alguma coisa aí, tá certo? Fez a guerra ali em Cuba e na África e na própria Bolívia, foi, portanto, um guerrilheiro. E aqui fala que ele foi diplomata, não sei, assim, prático, ad hoc, tá certo? E teórico militar. Ele desenvolveu noções de guerra, tá certo? De como derrubar, sabe, ditaduras e de como derrubar governos, sabe, essas coisas assim. Uma figura importante da Revolução Cubana, seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia e insígnia global na cultura popular. Eu já paro por aqui do Guevara, é bastante, tá certo? E acho que ele merece mais oportunidade. Um outro cara, assim, mais oportunidade para ser aí, sabe, aprofundado, sabe, a respeito. Um outro cara é o John Winston Ono Lennon. John Winston Ono Lennon. Por quê? Nascido John Winston Lennon em 9 de outubro de 40, portanto ontem, tá certo? Num dia como ontem, em 1940, e foi morreu assassinado em 8 de dezembro de 1980. Músico, ativista inglês, aqui fala que ele foi ativista, eu não sei até onde conta, sabe? Ele foi músico, ele era um cara da cultura, era um cara da estética, certo? Era um cara aí desse plano não político propriamente dito. Ele não era um cara da ágora, ele não ia para a ágora fazer discursos, ele pegava a guitarra dele, piano, sabe, e a capacidade de composição e compunha, tá certo? Mas ele era um cara da estética, ele era um músico, tá certo? Um músico compositor. E essa história do ativismo ficava por conta das debordações que a arte musical, por fazer parte do todo, a gente tem esse negócio de dividir, de compartimentar as coisas, tá certo? Mas na verdade o ser humano ele é uno. E um cara que é músico, ele não deixa de ser humano, não deixa de ser político, tá certo? E o lado ativista dele, no momento que ele começa a fazer a música dele, o lado ativista dele também é conectado. Ganhou fama global como fundador, co-vocalista e guitarrista base dos Beatles. Guitarrista base, tá certo? Veja, tinha o George também, sabe, fazia base. O Paul fazia o baixo, certo? O Ringo fazia a bateria e o Lennon fazia ali um misto, sabe? Não era aí, sabe, um especialista em solos, não era, tá certo? Os dois, eu diria que o George e o John, sabe, faziam guitarra base, tá certo? A parceria de composição de Lennon com Paul McCartney continua sendo a mais bem-sucedida na história. Tinha aí aquelas coisas das relações humanas, tá certo? Entre o que tem sempre entre as pessoas, são outros minutos de vídeo. Eu vou por assim, veja que ele nasceu em Liverpool, está dizendo aqui, tá certo, uma cidade portuária. Veja que a Inglaterra é uma ilha, tá certo, e portanto as cidades de um modo geral elas são ali localizadas na beira do mar, ali o Atlântico. Eu acho que é o Atlântico Norte ali que banha aquela ilha ali, sabe, da Inglaterra, Auckland. E certo. Bom, o que é SCAF?
Que porra é Skyfall? Não sei o que porra é Skyfall. Bora ver que porra é Skyfall. Febre do Skyfall? Skyfall? Skyfall é um gênero de música folclórica com influências de música folclórica americana, blues, country, bluegrass e jazz, geralmente tocado com uma mistura de instrumentos fabricados e improvisados, tá certo? Fica dito isso aí, eu não sabia, eu não conhecia essa palavra Skyfall. Skyfall. Ainda adolescente. Bom, o fato foi que ele se meteu com música, tá certo? O John, ele tem uma história, o pai dele foi um marinheiro, não se sabe do pai dele muita coisa, se sabe da mãe, mas na verdade ele foi criado pela tia, tá certo? A mãe, eu não sei se ela morreu cedo, eu não estou lembrado aqui. Mas eu paro por aqui para falar de John, que eu não quero falar de tristeza, tá certo? O cara foi assassinado, eu não quero falar. Só quero lembrar que ele veio por aí, tá certo? E essa história aí está colocada. Quanto a essa questão do ativismo aqui, talvez seja alguma coisa ligada ao que ele escreveu, a música mais lembrada dele, sabe? Que é Imagine. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today, tá certo? Eu tenho aqui a tradução, sabe, só pra gente pegar um pouquinho. E aí, sabe, essa história de dizer que ele foi um ativista, eu não acredito, tá certo? Aqui diz assim, imagine que não há céu, que não há céu, que não há céu e nem inferno, tá certo? Acima de nós só o céu. Eu estou aqui fazendo aqui um resumo, tá certo? Imagine que as pessoas vivem, é, veja, vivem em países, tá certo? Mas imagine que não há países, tá certo? Não é difícil imaginar isso aí. E que, portanto, países entre si fazem guerra, tá certo? E então, se não houver países, não há pretexto para guerra, tá certo? Eu vou falar logo mais aí que ali na Suécia, ali tem ali um pessoal ali, sabe, que dá prêmios, né, para o mundo capitalista, tá certo? Reconhece mérito em pessoas, e quem foi reconhecido como quem ganhou um tal de prêmio Nobel da Paz foi uma tal de Maria Corina Machado, essa sim uma ativista de direita, uma ativista aí, sabe, uma ativista conservadora, uma ativista de ultradireita, talvez, tá certo? E essa mulher vive ali na Venezuela, tá certo? E ela foi premiada, foi uma surpresa total. O Trump estava secando, rapaz, sabe? Se ganhar esse prêmio é o prêmio Nobel da Paz, tá certo? Mas não deu. Mas veja que, de um modo geral, sabe, as tribos, e eu quero, quando eu falo em tribo, estou me referindo às populações nacionais, a populações nacionais. Então veja que as populações nacionais estabelecem países, tá certo? O Brasil é um país, e aqui na América Latina tem vários países, tá certo? E são todos eles contornados por fronteiras. Aí a música diz assim, imagine que não tem, sabe, esse negócio de país, de fronteira, aquela coisa toda, tá certo? E todo mundo vivendo em paz, tá certo? Se você é um sonhador, um utópico, tá certo? Você pode, sabe, considerar isso aí, entendeu? Imagine que numa propriedade privada, um tempo, sabe, as propriedades eram todos campos abertos, espaços abertos, resolveram fazer muros, fazer cercas, tá certo? Na Inglaterra houve um processo de cercamento, nos Estados Unidos também houve um processo de cercamento. Hoje a faixa de Gaza é uma área, sabe, um território ali dentro da Palestina fechado, um enclave dentro do território de Israel, tá certo? E ali é cercado, mas cercado, como se fosse um campo de concentração, tá certo? Então imagine que não tem essas coisas aí, sabe, de propriedade privada, tá certo? E imagine a, que aí a necessidade de ganância ou fome, tá certo? Greed, no need for greed or hunger, aqui é traduzido, greed é como necessidade de ganância, necessidade de ganhar. Antigamente havia ali o escambo, tá certo? As pessoas trocavam objetos por objetos e estavam satisfeitos. O escambo foi superado e nasceu ali a ganância, tá certo? Num certo momento, onde as coisas adquiriram valor, tá certo? E tendo valor, sabe, quem tinha um objeto esperava sempre daquele objeto tirar um valor a mais do que ele possuía. Então o John diria assim, imagina que não tem essa coisa, sabe, de querer ganhar em cima, tá certo? E menos ainda a fome, rapaz, sabe? Porque a partir da fome, a fome se torna aí um objeto de disputa, um objeto de barganha, tá certo?
Imagine uma irmandade, tá certo? Imagine uma irmandade, uma grande irmandade. Imagine pessoas compartilhando o mundo todo, certo? Aí, sabe, sem cercas e sem, aí, sabe, você pode pretender isso se você é um sonhador, etc, etc. E o pessoal quer dizer que por causa disso, tá certo, o John se tornou um ativista. Eu vou saindo fora aqui de John, sabe? Eu vou cair no mundo concreto e fica aí lembrado, certo, que o John nasceu em 8 de outubro, certo, de 1940. Não, não, foi isso? Ah, não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Que porra é dia 8? Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Dia 8 lembra o quê? É o nascimento dele, dia 9. Dia 9 ontem, no caso. Hoje são 10, certo? Então, John nasceu em 9 de outubro de 40, tá certo? Fica a lembrança aí, a consideração desse cara aí, tá certo? Esse cara do mundo da estética. Um cara conhecido, tá certo? E fica dito dessa maneira, tá certo? Veja que eu apaguei tudo e tudo tá apagado. Então fica, tá certo assim, eu vou trazer aqui a Guma e vou trazer de volta a outra onça, a onça estilizada, a onça digital, tá certo? E assim a gente vai marchando e eu vou aproveitar para ler algumas coisas que eu anotei para hoje. Hoje 10 daqui, tá certo? Mas eu tenho alguma coisa de ontem ainda, certo? Eu anotei alguma coisa sobre um programa que eu assisti, do Zé Arbex, no DCM, tá certo? Onde ele fala que esse papo aí de química entre Lula e Lula e Trump, sabe, isso é conversa para boi dormir, tá certo? Vem dentro daquela história, sabe, da diferença entre países, sabe, e agentes de países, sabe, e outros agentes aí, tá certo? Então, veja todo mundo aí, a ganância, tá certo? A fome no mundo e a ganância, tá certo? E todo mundo querendo ganhar em cima, o Trump foi o que o Arbex falou, sabe? Ele só pensa nele, rapaz, sabe? O negócio dele é dinheiro, tá certo? O negócio dele é dinheiro. Não tem essa história de química, não. Isso é a posição do Arbex, tá certo? Eu vou deixar então, veja, aí o Arbex ainda diz mais, né? O Trump é um mafioso, rapaz, sabe? Ontem eu fui pro a Amazon, certo? E eles me empurraram um filme com Jason Statham, sabe? E aquela coisa batida, sabe? Da xenofobia russa, certo? Da xenofobia eslava. Então eles trazem aí a máfia russa, quando são já 19 minutos de vídeo, trazem a máfia russa. Esse vídeo eu vou chamar de John, tá certo? Ou Lennon, não sei qual dos dois aí chama mais aí, tá certo? Acho que eu já chamei uma vez um de John, acho que eu vou chamar esse aqui de Lennon, para lembrar o aniversário de Lennon. Mas veja que o filme que caiu ontem para mim aí, para eu fazer uma certa distração, foi aí, sabe, o filme do Statham, um personagem, onde ele tem um personagem aqui, sabe, um personagem aí um personagem que adquiriu formação militar, tá certo? Era um cidadão inglês que tinha uma filha nascida nos Estados Unidos. Eu acho que ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos e lá conheceu uma mulher, teve uma filha com ela. A mulher morreu, não sei se morreu de câncer, qualquer coisa assim. Ficou a filha para trás, que morava com o avô, tá certo? Aí fica o rabo de palha do cara, tá certo? Pô, é foda isso aí. Aí o herói, sabe, fica aí ameaçado o tempo todo por seus rabos de palha, tá certo? E fica fragilizado, entendeu? E o Statham queria só viver, tá certo? E entrega a menina pro avô criar e aquela coisa toda. E uma pessoa teve um parente, uma filha sequestrada por mafiosos russos, mafiosos que sequestravam meninas na vida noturna, sabe, em bares e eu não sei como é, em bares e casas noturnas lá, eu não sei qual era a cidade, eu não sei se era Nova York, eu não sei, Chicago, eu não sei. Eu só sei que uma menina é sequestrada e o sequestro era o quê? Para fazer negócios, tá certo? A gangue, a máfia que se apropriava dos corpos, sabe? Mantinham a pessoa prisioneira, sabe? E procuravam negócios com o corpo dessa prisioneira, tá certo? E ofereciam, em geral, esses corpos aí para pessoas endinheiradas, tá certo? Um último lance, sabe? Que o corpo aí no caso da menina
o personagem de Jason Statham foi à procura, era uma menina aí, sabe, e o cara era um milionário, um cara ofereceu US$ 1 milhão, sabe, para ter a pequena às proximidades dele, sabe, e pelo visto, sabe, era um pervertido, sabe, eu não sei o que ele ia fazer com a menina, de repente ele estava com ferro de tortura na mão, sabe, eu não sei que porra é essa aí. E o filme rola por aí, é claro que o personagem de Statham, como todo bom herói, tá certo? E aí o enredo do filme conduz a isso, sabe? Mantém o herói invencível, é um cara que atira e mata, mata e atira, tá certo? Tiro, porrada e bomba para cima e para baixo, sabe? Ele mata todos os inimigos, ele enfrenta toda a máfia, mata quase todas as cabeças de mafiosos ali dentro da Bráquiva, eu acho que era o nome da Irmandade Criminosa, e sabe, e resta um, tá certo, apenas o grande chefão, esse aí, sabe, termina aí por ficar garantido, o personagem de Jason não vai em cima dele e assim a coisa se resolve e tudo volta à serenidade, tá certo? Coisa maluca isso aí. E tem tudo isso a ver então com essa história desse mundo aí que o John Lennon, sabe, quando escreveu Imagine, encontra, tá certo? Encontra o que aí pessoas, pessoas egoístas, pessoas aí, sabe, aí individualistas, tá certo? Todas essas coisas aí que o capitalismo prega hoje, pessoas gananciosas, pessoas que querem tudo por dinheiro, tá certo? Essas coisas assim. E o John ingenuamente envereda por aí, e é isso que, sabe, que me faz pensar no pacifismo, uma força agora recente foi bater lá na faixa de Gaza, tá certo? Uma força de ativistas políticos saíram ali da Europa, tá certo? Tinha o Tiago Ávila no meio, foram bater em Gaza, rapaz, sabe? Lá onde o pau tá quebrando lá, sabe? Onde há ali uma matança desgraçada ali protagonizada por sionistas israelenses, tá certo? E a grande novidade é que houve um plano de paz ali, sabe, acordado, sabe, e vão ser devolvidos, sequestrados pelo Hamas, que é uma força de resistência, que teimam em chamar essa força de resistência de força terrorista, como se o cidadão dentro do seu território, tá certo, reagindo, tá certo, ele é considerado terrorista, tá certo. E não é bem assim, hoje ali, sabe, tem o Estado de Israel, um Estado artificial, como lembrou hoje, eu já tinha falado isso em outra oportunidade, como lembrou José Reinaldo de Carvalho. Israel ali na Palestina é um Estado artificial, porque veja, os seres humanos têm essa coisa, da mesma forma que o John cria uma música, tá certo? E ali o autor do filme do Trágico Resgate, eu não sei como é que é, Resgate Implacável, eu não sei como é que foi o título do filme do Jason que eu assisti ontem, mas é qualquer coisa assim, em português, né? Mas o fato é que os seres humanos desenvolveram a capacidade de pensamento e assim a capacidade de criar conceitos, tá certo? E produzir conteúdos e conteúdos que são grafados, que são escritos, tá certo? E assim, sabe, esses conteúdos, são aí usados, são conteúdos de normas, de regras que são utilizados na vida cotidiana, tá certo? E assim nós temos os códigos, as leis, tá certo? E uma lei aí criou em 1948 o Estado de Israel, lá na ONU, tá certo? E essa lei foi implementada em 1948. Antes disso, tinha um cara chamado, não sei se foi o Menachem Begin, não sei, que era um ativista, um terrorista, um cara que estrondou, atentou em Jerusalém contra um hotel, o hotel King David, sabe? King David, um hotel que havia em Jerusalém, sabe, ele colocou uma bomba e fez um atentado e destruiu, matou pessoas e havia, me parece, gente da ONU, gente não sei mais de onde, tá certo? Mas o fato foi que o Estado de Israel foi criado na marra, ele foi pressionado. E dessa forma há também lá na Palestina, resistentes
resistentes palestinos ali na faixa de Gaza, árabes resistentes, que querem também o que foi prometido para eles, um Estado palestino, tá certo? Da mesma forma como foi prometido a criação do Estado de Israel, foi prometido também a criação do Estado da Palestina, tá certo? Para árabes ali, então veja, os israelenses se localizavam ali, veja que a população israelense, segundo informações aí, o que ficou ali depois que eles saíram ali, sabe, foram da última diáspora na década de 70 depois de Cristo, ali no medieval ainda, no primeiro século da era cristã, tá certo? Os judeus se espalharam no mundo, os hebreus se espalharam no mundo, e ficou para trás ali na Palestina apenas 5% deles ali, sabe, convivendo com árabes, aquela coisa toda, tá certo? E hoje o esforço que há é de de manter o Estado que foi criado em 1948, o Estado de Israel, tá certo? E por conta disso tem toda essa coisa aí, essas coisas de ganância, tá certo? É ganância. Tá aí, o Leno foi em cima da ferida, tá certo? Qual é o problema do ser humano? É a ganância, tá certo? Então veja que ali no Estado de Israel, ali pessoas vão para ali para estabelecer ali uma empreitada de ganância, sabe? Sobreviver ali fazendo ganância, aquela coisa toda. Como aqui no Brasil a gente vive fazendo ganância, rapaz, sabe? E sobrevive com os impactos, sabe, dos acontecimentos que acontecem em Brasília o dia todo, tá certo? E por aí vai, tá certo? São agora 27 minutos de vídeo, eu tô falando de ganância e ficou legal, eu achei legal falar da ganância. E isso porque o Leno me trouxe a contribuição, tá certo? Mas rapaz, é isso aí, tá certo? Então para hoje, veja, eu anotei alguma coisa, veja, é dia 9 ontem, tá certo? Eu lembrei aqui que a efeméride de ontem era o John Lennon, tá certo? O Mário de Andrade e o Taiguara, eu falei do Taiguara, falei do Mário de Andrade, lembrei do personagem dele, tá certo? Lá vai embora o nome do cara na minha frente, tá certo? O personagem clássico, sabe, do Mário de Andrade, que é primo, que é meu primo, caboclo falador, tá certo? Macunaíma, rapaz, Macunaíma, caralho, porra. Macunaíma foi o personagem, uma obra, sabe, de um livro, foi personagem de um livro, é do Mário de Andrade. Ele inventou essa coisa que eu falava aí, sabe, essa capacidade que os seres humanos têm de inventar conteúdo, de inventar personagens, de inventar histórias, tá certo? O Taiguara também é um cara parecido com o Leno, também foi um cara do mundo da estética, da música, tá certo? E aí vai. Rapaz, eu só sei, rapaz, que eu estou na Ágora Nacional, rapaz, e o saco cheio. Então eu falava da flotilha ali, a flotilha Sumud, tá certo? Que foi, conseguiu varar, rapaz, e foi que foi. Aí para hoje, dia 10, eu estava falando ali, houve um impeachment no Peru, tá certo? Aí, tá certo, houve o prêmio conferido a Maria Corina Machado, o prêmio Nobel, certo? O Trump estava doido querendo esse prêmio, tá certo? E lá na Suécia, a comissão lá que entrega o prêmio Nobel, para não entregar para o Trump, que é um cara controvertido, tá certo? Eles já resolveram entregar para Maria Corina Machado, que é uma ativista de extrema-direita na Venezuela, tá certo? Veja que a Venezuela, para fechar o papo, é um país, tá certo? Um país aí, sabe, um território, certo, aí dentro das próprias noções que o Leno, sabe, se um dia se criaram cercas e muros, tá certo? Hoje nós temos então os países configurados ainda, tá certo? Essa história de cercas e muros vem desde a antiguidade. Veja que no passado a Bíblia registra ali as muralhas de Jericó, certo? Que foram derrubadas, certo? Por anjos que tocavam, que cantavam, por vozes divinas, sei lá o que, tá certo? Que destruíram as muralhas de Jericó. Então veja que havia muralhas, tá certo? Tinha as muralhas de Troia, tá certo? Que o Agamenon teve uma dificuldade do cacete ali, sabe? Ele não conseguiu superar, ele teve que usar o artifício do cavalo de Troia, sabe? De um cavalo aí, sabe? De madeira, para poder ali, sabe? Ter os portões abertos, porque ele não conseguiu. Talvez ele não tivesse equipamento, sabe? Para derrubar ou para superar os muros da cidade de Troia, tá certo? Mas veja então que a Maria Corina Machado, sabe? Foi honrada, né, com o Prêmio Nobel da Paz, tá certo? Quando já são 30 minutos de vídeo, indo para 31, eu vou ficando por aqui, tá certo? Chega de falar,
Mas da Corina eu queria falar que ela é uma pessoa aí artificialmente aí incentivada, vai dar muito barulho ainda, sabe, essa premiação para ela. Não entregaram para o Trump, mas entregaram, sabe, para essa mulher aí que ninguém nem sabe direito quem é. Eu conheço porque eu acompanho, ela aparece nas minhas informações aqui de jornalismo que eu faço todo dia. Bom dia, sou o Caboclo Falador, meu nome é Ernest, sabe, quem fala muito dá bom dia cavalo, vou chamar esse vídeo de Lennon, tá certo? Em homenagem a John Lennon, bom dia.